Capítulo 403, Notícias da Morte. Tradução, do Coran Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Enquanto Muqianil e Muyuang falavam, uma empregada de roupas vermelhas se apressou. Dentro dos corredores silenciosos e elegantes do Palácio da Santa Donzela, o eco de seus passos soava excepcionalmente alto. Houve uma batida na porta, o som ainda era tão urgente quanto antes. Muyuang ligeiramente franziu a testa, entre. A empregada de roupas vermelhas abriu as grandiosas portas. Seu rosto parecia nervoso e ela não se curvou antes de dizer: Sua Alteza Qianil, mestre da ilha, houve um acidente. O Sr. Lin Ming ainda não retornou do reino místico da Divina Fênix. O quê? Os olhos de Muyuang se arregalaram e imediatamente ela levantou de sua cadeira. Assim que Muqianil ouviu essas palavras, ela não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Seus olhos se arregalaram quando ela simplesmente olhou para a empregada de roupas vermelhas, com as mãos apertadas contra os braços da cadeira. Por causa da força de seu aperto, seus dedos ficaram pálidos. O Sr. Mudingshan e a senhorita Mu Xiaoqin voltaram. Participaram 16 pessoas e 15 pessoas voltaram. Somente o Sr. Lin Ming está ausente. 16 pessoas deixadas, 15 pessoas retornarão, apenas Lin Ming estava desaparecido. À medida que essas palavras reverberavam em seus ouvidos, Muqianil sentiu como se toda a força em seu corpo tivesse sido sugada e todos os seus sentimentos tivessem desaparecido. Seu coração sentiu-se vazio, mas não sabia o que isso significava. Era como se o mundo ao seu redor tivesse diminuído a velocidade. Estava confusa, ansiosa, triste, com total descrença. O corpo de Muyuang ficou rígido durante muito tempo. Finalmente, ela respirou fundo e acenou com a mão, ordenando à empregada de roupa vermelha: pode se retirar. Depois que a empregada se retirou, ela suspirou: o destino da minha ilha da Divina Fênix não é o suficiente. Ou os próprios céus desejam punir minha ilha da Divina Fênix. A região demoníaca do Mar do Sul já havia soado a chamada trombeta de guerra. E neste tempo sombrio, um talento que estava cheio de promessas e esperanças havia aparecido. No entanto, ele só estava na ilha da Divina Fênix por menos de um mês e ele havia caído no reino místico da Divina Fênix. Um gênio tão incrível havia caído dentro do reino místico da Divina Fênix, onde a própria morte tinha uma chance tão baixa de aparecer. Se essa não fosse a vontade dos céus, então, o que poderia ser? Yuer. Muyuang virou-se para olhar para Muqianil, mas viu que ela estava firmemente segurando uma cadeira com a mão, o rosto pálido e mostrando uma expressão confusa. Yuer, vamos. Temos de informar o Conselho dos Anciãos de uma questão tão importante. Informa. Muqianil apoiou-se: informá-los sobre o quê? Informá-los sobre a morte de Lin Ming. Mesmo que eu não os informe, eles saberão. Eu dei toda a essência de sangue do pássaro vermelho extra para Lin Ming. Eu já passei por muita pressão para fazer isso, mas agora, os anciãos não deixarão esta oportunidade para tirar vantagem neste momento horrível. Muyuang sorriu com tristeza e balançou a cabeça. A essência de sangue do pássaro vermelho era extremamente preciosa para a ilha da Divina Fênix. Se alguém desejasse cultivar as seções principais da crônica divina proibida do pássaro vermelho, eles tinham que possuir a linhagem rica e pura do pássaro vermelho. Havia muitos talentosos discípulos da ilha da Divina Fênix, cuja pureza da linhagem estava um pouco abaixo e portanto, não conseguiram cultivar as seções principais da crônica divina proibida do pássaro vermelho. Esses discípulos talvez precisassem de apenas 2 ou 3 gotas de essência de sangue do pássaro vermelho para alcançar a pureza necessária da linhagem. No entanto, havia simplesmente muito pouco da essência de sangue do pássaro vermelho. A menos que alguém tivesse talento ou apoio suficiente, eles não receberiam nenhuma. Mesmo os principais discípulos não conseguiram aproveitar esse tratamento.
Mas neste caso, Mu Yuang realmente tinha dado toda a essência de sangue do pássaro vermelhão a Lin Ming. Era preciso saber que Lin Ming não tinha nem um pouco da linhagem do pássaro vermelhão com ele. Para ajudá-lo a subir ao pico de não tendo nenhuma, isso exigia que uma enorme quantidade de essência de sangue do pássaro vermelhão fosse consumida. Esse tipo de assunto era normalmente impossível. Não só isso, mas Mu Yuang deu a Lin Ming uma quantidade muito maior de essência de sangue do pássaro vermelhão do que ele precisava. Ela apostou tudo em Lin Ming, ansiosa por antecipar que um dia ele levaria a Ilha da Divina Fênix a se tornar uma seita de 5º grau. Essa resolução decisiva fez com que muitas pessoas ficassem descontentes. No entanto, o talento de Lin Ming era muito inspirador. Mesmo um personagem como Mu Fengtian tinha sido convencida, como alguém poderia argumentar de outra forma? Todos aqueles cuja linhagem precisava ser um pouco mais pura para cultivar a crônica divina proibida do pássaro vermelhão secretamente caluniaram Lin Ming. No entanto, não importa o quanto ressentimento eles sentiram, eles não ousaram falar em público. Mas agora, Lin Ming havia morrido. E portanto, toda a essência de sangue do pássaro vermelhão foi completamente perdida. Quando Lin Ming estava vivo, havia pessoas que já estavam com ciúmes obscuros. Em particular, aqueles como Yan Feng, discípulos de núcleo que estavam presos no nível intermediário. Por causa da aparição de Lin Ming, suas chances de escalar haviam piorado. Mas a presença supressora de Lin Ming era muito boa. Seu talento ultrapassou até Mu Qianyu e algum dia no futuro, ele pode até ser intitulado Santo Filho. Embora ele ainda não tenha crescido, ele obteve o apoio de Mu Qianyu, Mu Yuang e Mu Fengtian. Quanto ao seu futuro, seria incrível. Quando ele alcançasse o reino núcleo rotativo, ele mesmo teria a possibilidade de se tornar o ancião de nível mais alto. Quem ousaria provocar essa pessoa? Agora que Lin Ming morreu, a situação era completamente diferente. O muro que segurava todos para baixo havia desaparecido e aqueles como Yan Feng que perderam recursos por causa de Lin Ming não perderiam essa oportunidade de desabafar sua insatisfação. E havia muitas dessas pessoas que também tinham conexões, elas representavam uma força bastante grande e influente. Mu Yuang já estava pronta para lidar com eles. Como a seita do Vale dos Sete Mistérios, a Ilha da Divina Fênix não era um bloco monolítico de opiniões e ideias. Como a mestra da Ilha da Divina Fênix e também o principal poder e autoridade, haveria naturalmente aqueles que se recusaram a aceitar esse fato. Embora não fosse possível derrubar Mu Yuang por causa da morte de Lin Ming, ainda era suficiente para fazê-la ficar desgastada e abalada. Yuer, eu sei que você está triste, mas a morte de um humano é como uma lâmpada extinta, você tem que aceitar isso. Mu Yuang viu a expressão absorta de Mu Qianyu e suspirou. Talvez o melhor para Yuer era não participar desse encontro com o Conselho dos Anciãos. Mestra? Lin Ming está realmente morto. Não há outra razão possível. Mu Qianyu olhou para Mu Yuang, sua voz tremendo. Mu Yuang sacudiu a cabeça. Embora ela também quisesse encontrar razões alternativas, a situação com o reino místico da Divina Fênix tinha sido a mesma coisa desde que Ilha da Divina Fênix foi fundada há 3.000 anos. Toda vez que as pessoas entraram nas provações de fundação do reino místico da Divina Fênix, eles também sairiam ao mesmo tempo. Se alguém estivesse desaparecido, ele estaria perdido para sempre. Nunca houve uma exceção. Eu não acredito nisso. Mu Qianyu disse obstinadamente, conheço muito melhor Lin Ming. A partir do momento em que o conheci, ele invadiu a caverna do dragão de inundação, curou as minhas feridas, absorveu o dragão roxo de inundação do trovão divino, tornou-se o campeão da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, cultivou a crônica divina proibida do pássaro vermelhão e ele até derrotou Lei Mubai, o que ele fez que não foi além de todas as expectativas. Ele já deu muitas surpresas, porque não pode acontecer mais uma vez.
Enquanto Mu Qianyu falava, a vida parecia voltar ao olhar para ela. Sua voz tornou-se mais rápida e cada vez mais confiante. Não posso acreditar que Lin Ming está morto, não acredito que Lin Ming esteja morto. Mu Yuang não sabia o que dizer. Seus lábios se moveram, mas, eventualmente, não surgiram palavras. Depois de um longo silêncio, Mu Yuang perguntou: você gostaria de ir ao Conselho dos Anciãos? Eu vou. Mu Qianyu levantou-se. Não importava o que fosse, ela era a santa donzela da Ilha da Divina Fênix. Ela não era uma pequena garota sem opinião, que seria afetada por uma notícia que ela não podia verificar por si mesma. Dentro do grande salão da Ilha da Divina Fênix, um barco espiritual com ornamentos de chamas lentamente atracou. Mu Yuang e Mu Qianyu ambas desembarcaram do barco espiritual. Depois de entrarem no grande salão, descobriram que muitos dos outros anciãos já haviam se reunido. Quando viram Mu Yuang chegar, muitos desses anciãos tinham expressões de arrependimento e tristeza. A Ilha da Divina Fênix perdeu um discípulo extremamente talentoso e também a chance de ser promovida para uma seita de 5º grau. Mas, também havia muitos rostos zombeteiros. Entre estes, havia um grande ancião da facção do Pássaro Vermelho, Mu Xiu. Dentro da Ilha da Divina Fênix, todos os principais mestres e poderes tinham o sobrenome Mu. Eles eram os descendentes diretos da mestra original da Ilha da Divina Fênix que havia fundado a seita. Este Mu Xiu era um tio de grau distante de Mu Qianyu e também seu tio mestre. Mu Xiu competiu com Mu Yuang pelo cargo de mestre da ilha. Mas, Mu Fengxian, no final, escolheu Mu Yuang como sua sucessora e assim Mu Xiu só conseguiu assumir o papel de um grande ancião. Como a mestra da ilha, Mu Yuang controlava diretamente a distribuição de todos os recursos, estava muito acima da autoridade de um grande ancião por uma ampla margem. Era preciso saber que havia relações internas extremamente complexas e divisórias dentro da Ilha da Divina Fênix. Após 3.000 anos de crescimento, todos os tipos de parentes próximos, parentes distantes, mentores, discípulos, colegas aprendizes, familiares, amigos, todos estavam reunidos em um só lugar. Às vezes, havia mesmo aqueles que não conseguiam determinar quais relacionamentos eles tinham. Neste caso, as coisas seriam tratadas por certos líderes dentro da Ilha Divina da Fênix que haviam sido escolhidos para representar os interesses daqueles que eram relacionados ao sangue e aqueles que possuíam uma relação de mestre e discípulo. Isso ocorreu porque a alocação de recursos era de extrema importância. A geração mais nova do clã familiar e descendentes diretos, apenas quem não precisava de recursos. Simplesmente quem não queria ter mais conquistas. 1 ou 2 gotas de essência de sangue do pássaro vermelho era muitas vezes suficiente para cruzar o fosso entre o nível de pico do reino Xiantian e o reino núcleo rotativo. Como isso não poderia despertar o ciúme e o ressentimento dos outros. Ao ver Mu Yuang chegar, Mu Xiu olhou zombeteiramente e não falou. Mu Yuang caminhou diretamente para o assento de honra e sentou-se. Então ela olhou para todos e claramente falou, enfatizando cada palavra: Lin Ming morreu. Aqueles ao seu redor não tiveram muita resposta, esse assunto já era conhecido por todos. Este é o meu assunto e também a minha responsabilidade. Mu Yuang disse francamente. Embora tenha obtido a aprovação de Mu Fengxian antes de entregar Lin Ming toda a essência de sangue do pássaro vermelho que possuía, ela era a única que originalmente teve essa ideia. Sua responsabilidade. Mu Xiu disse rudemente: Grande mestra Yuang, você deve saber que, na geração mais nova, esses discípulos de núcleo no limite da pureza da linhagem só precisam de 1 ou 2 gotas de essência de sangue para aumentar seu talento no grau em que é suficiente para praticar as sessões principais do método de cultivo crônica divina proibida do pássaro vermelho. No futuro, não há dúvida de que eles poderiam se tornar mestres do reino núcleo rotativo. Mas você deu a Lin Ming mais de 20 gotas de essência de sangue. Mais de 20 gotas.
Isso é igual a mais de 10 mestres no reino núcleo rotativo que não teremos mais. A facção do Pássaro Vermilion e da facção do Luan Azul da Ilha da Divina Fênix tem um total combinado de apenas algumas dúzias de potências do reino núcleo rotativo. Mushiu não estava exagerando nenhuma das suas palavras, era muito importante e preciosa a essência de sangue do Pássaro Vermilion para a Ilha da Divina Fênix. 2 gotas eram suficientes para que um mestre no nível de pico do reino Xiantian atravessasse para o reino núcleo rotativo. Esta era a verdade. E os mestres do reino núcleo rotativo eram a espinha dorsal da Ilha da Divina Fênix. Para perder toda a essência de sangue do Pássaro Vermilion de uma só vez, essa responsabilidade não era pequena. Neste momento, outro ancião disse, mestre da ilha. Antes, não me opus a você em dar Lin Ming a essência de sangue do Pássaro Vermilion. Mas você deveria, pelo menos, ter esperado até que ele retornasse com segurança do reino místico da Divina Fênix antes de fazê-lo. E no entanto, você deu a essência de sangue do Pássaro Vermilion a Lin Ming antes de entrar. Qual foi o motivo disso? O segundo que falou era um velho chamado Yan Yuxing. Ele era um ancião da Ilha da Divina Fênix que não compartilhava o sobrenome Mu. De um modo geral, esses anciãos que não compartilhavam esse sobrenome eram os mais fracos. Assim, eles sabiamente não interfeririam com as batalhas das facções interpessoais. No entanto, este Yan Yuxing era o avô de Yan Feng. Originalmente, Yan Feng conseguiu entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Mas, por causa da aparição de Lin Ming, ele havia sido removido da lista de participantes. Esta foi a última vez que Yan Feng teria conseguido entrar no reino místico da Divina Fênix. Na próxima vez que se abrisse, ele não teria mais as qualificações. Quanto à essência de sangue do Pássaro Vermilion, não houve nenhuma gota que foi dada a Yan Feng. Yan Feng tinha sido originalmente suprimido por Lin Ming e nem sequer conseguiu ter um pouco de índole. Mas agora que Lin Ming tinha morrido, todo o ódio e inimizade de Yan Feng haviam explodido e ele havia ido reclamar para o seu avô com lágrimas. Yan Feng era o neto mais destacado e talentoso de Yan Yuxing e a família tinha grandes expectativas nele. Assim, Yan Yuxing tentaria obter alguma justiça para Yan Feng. Compartilhar. Patrocinar este projeto. Por Dokkan 21 de maio de 2018 às 0 horas. Ação, aventura, fantasia, artes marciais, chinesa, romance, harém. Saikai Scan.